Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Beer Trip Talks. Estamos aqui para, nesse episódio, trocar ideia com dois irmãos e um projeto familiar de uma cervejaria incrível que eu particularmente sou fã e suspeito para falar também, né? Mas a gente tem um carinho enorme por essa cervejaria que nasceu em 2017, baseada na cidade de São Carlos, São Paulo, a nossa cidade, a cidade do Beer Trip Festival também. E um projeto familiar, né, que tem uma proposta inovadora de difundir, né, produzir cervejas e difundir a cerveja artesanal, a cultura da cerveja artesanal no interior de São Paulo. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui essas duas pessoas incríveis, Carol e Douglas. Sejam muito bem-vindos, representando a Cervejaria Mosteiro de São Carlos. E aí, como é que vocês estão? Olá! Olá, galera. E aí, galera, tudo jóia? Tudo bem, Dani? Tudo bem, você? Tudo bem, cara. Pô, primeiro, muito obrigado, né, de vocês terem, enfim, aceitado esse desafio. O Beer Trip Talks é uma brincadeira que a gente acabou propondo no último Beer Trip e está sendo muito legal porque, né, saem histórias que a gente não sabe, que a gente não conhece, a gente acaba entendendo, enfim, como é que é, né, cara, ser uma cervejaria, ter uma cervejaria, os desafios e tudo mais. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está ouvindo a gente ou está assistindo que também tem essas mesmas curiosidades. Então, vamos para esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Bom, para começar, eu tenho uma pergunta muito clichê, assim, para vocês dois, né? Como é que é ser ou construir um projeto que vai do vô do vô com os filhos com o neto, né? Porque tá todo mundo envolvido, né? Tem 3 gerações nessa história toda aí. E por que Mosteiro? Emendando aí já 2 perguntas para vocês. De fato, é uma história curiosa, Dani. Como você falou de histórias aí, é isso. É uma família de... Né? O idealizador da Mosteiro, né? É um engenheiro, nosso pai. Eu também sou engenheiro. Aí 2 engenheiros, mas tudo começou que eu trabalho junto com o pai, né? Na parte de engenharia e tal. Aliás, acho que trabalhava, né? E aí ele tem esse gosto de coisas diferentes e ele que nos apresentou a cerveja. E depois de um tempo também a cerveja artesanal. E aí eu acabei me interessando um pouco por cerveja e fui fazer curso de cervejeiro caseiro. Isso lá nos anos 2000 em Campinas. Fui um dia lá para lá, comprei aquelas panelas, aquele kit todo e comecei a fazer cerveja em casa. Foram bem poucas produções, bem divertidas. E uma experiência muito interessante, porém, para quem já tem uma formação, alguma coisa, um pouco de decepção, porque as cervejas não ficavam tão boas como a que a gente encontrava em cervejarias artesanais profissionais, vamos dizer assim. Uhum. E aí vou falar o quê? Vou estudar. Aí fui buscar curso de produção, técnico em cervejaria. Acabei fazendo curso através do Senai, mas um curso em Ribeirão, dentro da Invicta, e percebi que aquilo que eu fazia quase não era uma cerveja. A parte técnica, né? Todo o controle, a gente ferver de qualquer jeito, geladeira da casa da mãe, controlador precário, e aí a gente estuda e vê que fazer cerveja na panela também requer um pouco de trabalho, estudo, dedicação, equipamento. Falei, por que não investir nisso, né? E aí surgiu um sonho. E aí esse sonho foi aí mais de 10 anos, estruturando, entendendo, né? Conhecendo cervejarias, visitando cervejarias, vinculado ao trabalho de engenharia. Cada cidade que ia, cada lugar que ia, procurar visitar uma cervejaria, na região principalmente, fazendo amigos, donos de cervejarias, e encorajando a um dia montar uma cervejaria. Então tudo nasceu daí, né? E aí esse projeto tomou corpo, vamos dizer, dentro da família, né? E uma empresa de investimento resolveu falar, não, vamos então planejar melhor uma cervejaria. E aí nasce a Mosteiro, o nome Mosteiro veio do Walter, né, que é nosso pai, remetendo aos grande seu Walter, inclusive um abraço, eu tenho certeza que vai ouvir, vai assistir. É um mito aí, viu, galera? Para quem não conhece o seu Walter, vou dar um pulo lá na Mosteiro, que é um cara sensacional para trocar uma ideia. Mas vamos lá, segue aí.
E é um apaixonado por Alemanha e Bélgica, sempre foi. E os estilos nas escolas também, alemã e belga, sempre foram as preferidas dele, né? Que legal. E aí surge o nome Mosteiro e o projeto. Aí esse projeto durou aí anos, quase 10 anos, desde a fase de a gente estruturar um planejamento até chegar no investimento, que é o que tem hoje, né? Esse imóvel, ele foi construído do zero, né? Saiu de um terreno, projetado, e a cervejaria pronta. E aí a ideia de ter a produção de cerveja em São Carlos, né? A gente passou por várias etapas, várias ideias, mas aí a ideia, quando resolveu produzir cervejas, a ideia foi essa, produzir cervejas artesanais de qualidade, diferentes, né? A gente sai um pouco do comum, até para não conflito com concorrentes próximos, que já estão há algum tempo na nossa frente, e já tem um mercado definido. E a parte de eventos, que é onde a gente foi buscar a Carol, que estava fora de São Carlos, e querendo voltar para São Carlos com família e tal, e buscar uma bênção, inclusive, viu? Fazer um parênteses aqui, Carol. Pô, evento todo mês de cerveja, música boa e gastronomia de alta qualidade. Pô, isso aí foi para quem, assim, galera, para você que está ouvindo a gente, não é de São Carlos, talvez você não entenda, mas quem é de São Carlos vai falar, você tem razão. Tenho certeza que a galera vai concordar comigo, porque, pô, todo mês tem um evento incrível na Mosteiro, né? Isso é demais. Mas segue aí. Vamos lá. Todo mês a gente faz aqui, né, esse evento, que são no mínimo 12 torneiras, né? E as nossas cervejas, e a gente convida aí o pessoal das cervejarias, sempre 4 cervejas convidadas em toda a festa. E voltar para fazer. Eu sou formada, né, em eventos e gestão de eventos, e eu trabalhava em São Paulo com isso, e eu também tinha um bistrozinho lá. E o bistrozinho, eu comecei a pôr uma música, e de repente ele ficou pequeno, porque virou festa, e eu tenho esse dom celebrador aí, e adoro mesmo fazer as festinhas. Então, deu tudo certo. A gente juntou, né, a parte administrativa do Douglas e a parte operacional, né, que é o que eu mais tenho contato, sempre tive a minha formação. E tem dado super certo os eventos, e com cada vez mais público, e aí para a nossa cidade tem sido muito legal, né, de fazer. Olha, eu diria que para a região inteira, né, Carol? Porque, pô, você vai sempre... Quando tem evento na Mosteiro, você vai e encontra gente em vários lugares, assim. Então, acho que isso é incrível, né? Estão botando em prática o que estava no objetivo lá, né? Que era divulgar, difundir a cultura cervejeira, e acho que demais. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, aí porque, pô, os anos se passaram, né? Eu lembro, pô, Douglas, galera, a gente tomava cerveja junto, batendo papo no balcão do Flávio, do Sete Jarros, inclusive um grande abraço pro Flavião. E o Douglas já estava nessa empreita, né? De lá atrás, de planejar e buscar junto com o seu Walter. Eu lembro disso, que a gente, enfim, tomar cerveja e outra, trocava ideia. E assim, como é que é, cara? Como é que é para enquanto uma empresa que se propõe a ser uma cervejaria, começa, né, do zero, enfim, com equipamentos próprios e com tudo. Vocês nunca foram ciganos, vocês nunca fizeram cerveja. Eu estou enganado? Nunca fez, né? Não, nunca fizemos. Saiu do zero mesmo. E galera, só antes até de eu mudar o assunto, que eu já estava mudando aqui da história da Mosteiro, dos eventos da Mosteiro. Para quem está ouvindo a gente e não conhece, fica o convite, porque é incrível o espaço. Realmente parece um mosteiro. É um lugar muito bonito, de bom gosto, né? E que foi feito, inclusive, para receber outros eventos. Então, tem até casamento aí, né? Eu estou enganado. Já teve casamento aí, tá vendo? O lugar é... Então, para você que está ouvindo a gente aí, não sabe onde fazer uma festa, um evento, vai na Mosteiro. E para você que não conhece a Mosteiro, todo mês tem evento. Só seguir aí que vale muito a pena. Mas
Indo para essa minha pergunta que eu estava fazendo, vocês saíram do zero, foi uma pesquisa imensa, eu lembro, né, Douglas? Você indo atrás de equipamento, e ver equipamento dali, equipamento daqui, enfim, um xadrez danado, porque é caro, né, ter uma cervejaria. E eu pergunto é o seguinte, cara, hoje o negócio, ele expandiu de uma forma, a Mosteira, ela tem medalha de ouro em Blumenau, rótulo premiado, mas ela não tem rótulos só dela também premiado. Hoje são produzidos alguns das melhores, posso atestar aqui, bater o pé, que algumas das melhores cervejas que estão aí à disposição no Brasil, né? Eu não sei se estão no mundo já, mas no Brasil com certeza são feitas na Mosteiro, né? Para outras cervejarias. Então, como é que foi essa transição, cara? Porque eu acho que o trabalho que vocês fazem, né, de abrir as portas, incentivar, porque tem cervejaria que surgiu aí dentro, né, tem cervejarias surgindo aí dentro, e já com um processo de consultoria e com uma mão incrível, né, que é do time que vocês têm aí hoje para a produção, e com uma chancela que eu imagino que deve ter fila hoje para querer fazer cerveja na Mosteiro, porque faz a cerveja e ainda vende no evento, já divulga no evento. É um negócio... Conta isso pra gente. Faz e já vende. Isso daí. É um desafio, né? Você sair do zero, sem experiência, sem ser cigano. Foi um desafio mesmo. A vantagem foi o tempo e a paciência, né? De seguir esse caminho com calma, com objetivos mais ou menos definidos, que a gente conseguiu sobreviver a esse início bem complexo, mas também um mercado carente, né, na nossa cidade e região. A gente percebia isso. Então, a gente buscou estilos diferentes para não conflitar tanto com as cervejarias próximas da região. E aí saímos do zero. Então, a gente aqui menciona o Ed, né? Naqueles papos do balcão, o Ed fazia free lá no Sete Jarros, em algumas sextas à noite lá, a gente conversando. Ele estava estudando já mais à frente do que a gente, né? Acho que em São Carlos ele foi um dos primeiros aí a ter a formação técnica em cerveja. E ele topou o desafio de ser o primeiro cervejeiro da Mosteiro. Grande pequeno Edmundo Escrivão, né? É um gigante. Edmundo Escrivão Neto. Então, eu lembro a primeira produção foi em março de 2017, né? Cervejaria pronta aí no começo do ano, a primeira produção em março. Eu em Blumenau, na feira, no evento, e eles braçando a cerveja, o técnico da MacBeer, né? Que é a nossa fornecedora de equipamentos, o Ed, a Daniele, na época, Daniele Queiroz, que era a nossa química responsável, Carol, meu pai, todo mundo aqui descascando laranja para pôr a casca de laranja na uma Vitibir, né? Uma Vitibir, nossa primeira receita. Que a gente lançou no Beer Trip, né? Isso, o primeiro evento, né? Foi um dos primeiros eventos. Sim, também. Foi, né? E aí isso coincide, aí nós fixamos a data, né, dessa cerveja pronta para maio, né? Apesar da primeira abraçagem ser em torno de março, e nascemos junto com o Beer Trip, né? O Beer Trip já existia, então a Mosteiro nasce seus lançamentos no Beer Trip. Que legal, que honra, cara. Legal, é muito marcante pra gente, né? Toda época que tem Beer Trip, tirando do ano passado, que defasou por conta de pandemia. Mas estamos voltando para maio. Perfeito. Coincide com o nosso aniversário. Justamente. Então forma uma semana legal na cidade, né? Sim. Evento e aniversário da cervejaria. E aí, sobre as ciganas, né? Não era um projeto inicial da Mosteiro ter cervejarias ciganas. Mas, durante a pandemia, foi uma situação que a gente conseguiu controlar, manter a cervejaria ativa e parceiros, né? Então, a Local Zone surge através do Danilo. Danilo era o cervejeiro da Mosteiro funcionário, vamos dizer assim. E aí ele cria a cervejaria dele, já era um projeto dele, né? Mas ele cria a cervejaria nessa época e num acordo ele fala, não, eu vou produzir minha cerveja na Mosteiro, porque vai ficar ocioso pela situação de pandemia. E aí um ajuda o outro e eu crio minha marca, crio minha cervejaria, produzo aí. Ele produziu em alguns outros lugares, ainda produz, algumas oportunidades ele produz fora, até por conta de outros parceiros, mas mais de 90% da produção da Local está sendo feita aqui. E nessa mesma época a base, né?
nossos parceiros base aí, Cervejaria São Carlense, também produzindo em Jabuticabal, Araraquara e tal. Não, vamos produzir na Mosteiro, a gente fica todo mundo em casa e um ajuda o outro a sobreviver à pandemia, e hoje é consolidado, né? Aí são as cervejas dos eventos, né? E saem cervejas, né? A Local Zone, a gente acompanhou aí muitos prêmios, o objetivo é bem outro, né? A questão das latas, dos projetos deles, mas sai daqui, sai da nossa planta, e é um orgulho para a gente também. E assim, hoje, né, Local Zone, a Base, enfim, acho que tem algumas outras cervejarias que produzem aí também, né? E aí vem uma segunda etapa que também é a distribuição, né, Douglas? Que é um desafio e vocês acabaram, de alguma maneira, botando também um pé ali na distribuição, porque para quem está ouvindo a gente e tem interesse em montar uma cervejaria, você ter, por exemplo, um parceiro como a Mosteiro, né, que tem esse know-how incrível já, porque saiu do zero, montou um sistema próprio, né, com muita base para poder produzir, mas produzir é só metade do caminho, né? Tem a questão da distribuição, que é um grande desafio. E aí, emendando nessa pergunta, já tô fazendo uma pergunta atrás da outra hoje, né? É para deixar vocês falarem um monte. Mas emendando essa pergunta, é o seguinte: além de ajudar esses parceiros, porque a maioria da galera que produz aí envasa em lata, né? E alguma coisa em barril, mas a Mosteiro tem uma proposta diferente dessa galera toda, por incrível que pareça, porque a Mosteiro ela tem uma distribuição própria, né, e muito local. Como é que é isso? Como é que é? E o porquê dessa opção também, né? De não fazer um invase nos padrões normais. São alguns desafios, né? A primeira questão é isso, é vender, né? A parte de venda é o mais complicado, principalmente para uma cervejaria pequena, volumes pequenos. E aí a questão de também um pouco de objetivo, né? Como a gente foca eventos, tem os nossos eventos próprios, temos parceiros que fazem eventos, então boa parte da produção a gente já tenta dedicar para esses clientes, vamos dizer, que são os eventos e, consequentemente, os consumidores. Aí uma cerveja extremamente fresca e vamos dizer, mais fresca e mais viável possível, né? Custo de envase, transporte, qualidade, a gente tem um pouquinho de conflito de tecnologia, né? A questão da lata, a gente terceiriza, né? Aliás, a empresa é a da lata, toda a cadeia gelada, a questão de venda, e aí precisa sair vendendo, né? Você põe o produto todo na lata e tem a questão da venda. Eu acho que é o próximo passo agora, é a gente fortalecer um pouco essa parte, sem tentar não perder a qualidade, né? Lógico, nunca. E ainda focar os eventos, né? Que é um dos principais pontos de você ter uma cerveja local e atender o consumidor próximo, né? Meio que aquela coisa, para beber cerveja Mosteiro você tem que ir lá em São Carlos. Aí, galera, ó, tá ouvindo, hein? Não por nada, mas é o privilégio. Mas assim, Carol, isso não é verdade não, porque vocês têm uma Kombi aí que anda para todo lado também. Não, anda sim. E a cerveja, ela sai de São Carlos também, né? Então, não, ela sai sim, mas é aquela coisa bem de beber a cerveja próxima à chaminé, né? Aquela história, e é mais ou menos isso, né? E essa coisa colaborativa, né? Que hoje em dia a gente pode falar que somos uma cervejaria colaborativa, né? Porque as cervejarias parceiras, elas ajudam mesmo a gente fechar as contas aqui todo mês. E tem saído, né? Tem saído muito nas latas por aí, mas o chopp mesmo, o Mosteiro, vai para alguns lugares na região, Araraquara, chega a Campinas, São Paulo, Descalvados, Piracicaba, mas aqui no estado mesmo. O Carol e Douglas, uma coisa que acho que eu não sei se isso foi proposital, né? Mas eu acho muito legal dessa proposta de vocês, que é quando a gente vai, por exemplo, vocês têm uma cervejaria que se chama Mosteiro, o prédio é um mosteiro, galera. Se vocês forem lá ver, para quem não conhece, tem os vitrais e tudo mais. Então, e quando você vai, por exemplo, na Bélgica ou na Alemanha,
vamos falar aí de onde vem, né, as raízes aí do grande Sr. Walter, que é o muso inspirador disso tudo, né? Você vai na cidade lá, você toma cerveja da cidade, né? Não é Isso é uma coisa que a gente tem né, aquela história de trazer muito americanizar demais, nada contra, tá, galera? Diga-se de passagem aí, eu acho super legal também todas as propostas, mas essa história da gente trazer uma cultura externa, né? E não exportar a cultura interna e valorizar o produto local. Então, eu sei que isso é um desafio, imagino que eu não sei se foi feito de maneira proposital, talvez não, mas, cara, parabéns para vocês, porque eu acho que a gente precisa, né? O Beer Trip, quando a gente criou o projeto, já criou olhando para essa história de produto e produtor local, né? Então, cervejarias do interior de São Paulo, justamente entendendo que, a grama do vizinho nem sempre é mais verde que a nossa. Tem muita coisa boa que é feita aqui, e, na verdade, o que é feito aqui está mais fresco, está numa qualidade, com certeza, se não tiver nenhum BO no meio do caminho, muito superior a qualquer coisa que vem de fora, porque tem esse trâmite de logística, de cuidado e tudo mais. Então, só fazendo um parênteses aqui, parabéns por essa coragem. Isso foi proposital? Vamos dizer, proposital não, a gente tinha muito pouco ações definidas depois das cervejas prontas, né? Vamos dizer assim. Mas essa é uma das uma causa vamos dizer, princípios da Mosteiro. Prerrogativas. Isso mesmo, ter uma cerveja fresca e local, né? Então, fornecer isso para a cidade, para os eventos, qualquer tipo de evento que a gente tem oportunidade, a gente vai. Evento particular, casamento, aniversário, clube, rua, praça, encontro. Então a ideia é essa mesmo, as pessoas virem até a cervejaria também, conhecer a escola, enfim, essa é a ideia mesmo. Isso a gente buscou em alguns conceitos que a gente conheceu, né? Tem vários, né? Tem cervejarias que têm outra proposta, e a parte do exterior influencia bastante também, né? A gente vai para o exterior e vê que a cerveja local tem valor, né? Você tem que ir lá para tomar essa cerveja fresca, e isso faz muito sentido quando a gente começa a produzir, principalmente numa empresa pequena, onde as tecnologias de filtração, envases são muito caros e não são acessíveis no volume que a gente tem. Não adianta nada a gente ter um super filtro, centrífuga, um monte de lata, enlatar, e aí não ter o chopp para servir na festa do mês. Aí temos um monte de lata na região toda, no estado inteiro, né, a um preço danado em casa, né? Isso, e aí não temos cerveja fresca para servir para quem está no nosso quintal. Então, esse é o dilema ainda, né? A gente ajustar esse valor. A gente tem tido uma crescente, né, pós-pandemia aí, de tentar não faltar alguns produtos principais e ter os lançamentos e manter os parceiros que nos ajudaram no momento difícil. E hoje não dá para falar para eles, agora a gente só vai produzir Mosteiro, voltar a ser uma cervejaria única, e enfim. Não, a gente criou esse conceito e deu certo, tanto para eles como para a gente, né? E essa ideia é legal, né? Nossos eventos são concorridos por isso. Porque a gente sempre vai ter o convidado. Primeiro, que são os parceiros, e produtos que a gente não produz e prestigia um produto na região. Isso é demais. Eu já tive a oportunidade, né, de estar aí em um dos eventos com uma pessoa que não tomava cerveja, não era uma pessoa do meio e tal. E aí, quando vai, tem aquele monte de torneira, cara, e você consegue, enfim, ter um ambiente positivo, né? Um ambiente saudável, com um monte de gente legal, som bom, enfim, aquele contexto que agrega valor e mostra por que a cerveja tem, a cerveja artesanal, ela é incrível, porque ela transcende o copo, né? Ela é um todo, né? Então, acho que vocês fazem isso com maestria. Uma outra coisa que eu queria falar a gente está em 2023, toda vez eu falo isso aqui, a galera já deve estar falando de novo com esse clichê de você está ouvindo em 2050 e tal, nós estamos gravando isso aqui em 2023, porque vai ficar isso aqui ad eterno. Mas em 2023 nós falamos muito de meio ambiente, de preocupação com a questão de sustentabilidade e tudo mais. E acho que a sustentabilidade ela transcende só a questão do meio ambiente, ela entra também nas pessoas, né? na questão do convívio, do bem-estar do profissional e da qualidade, né? do capacitação e tudo mais. Então, emendando, aproveitando que hoje eu estou fazendo nunca uma, mas duas sempre,
Eu queria que vocês, na verdade, contassem sobre essa preocupação que vocês tiveram desde o início e como vocês desenvolvem esse trabalho, porque isso é incrível. E para quem tem uma cervejaria ou está pensando em construir uma cervejaria, galera, vem na Mosteiro, converse com o Douglas, com a Carol, com o seu Walter, com quem estiver lá, porque isso não é mais uma prerrogativa de você é diferente por isso. Isso é necessário, tá? Ser sustentável ambientalmente. E aí tem uma outra história que vocês pegaram, tem um menino que trabalha aí, eu queria inclusive mandar um abraço para ele, o Rafa, que hoje, para mim, tem uma mão incrível para fazer cerveja, discípulo do querido Danilo, que é o Midas, né? O Danilo é o Midas, um abraço para os dois, mas o Rafa vocês tiraram o Rafa do zero e hoje transformaram ele num mestre cervejeiro com formação, com várias capacitações. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa causa também, né? Esse propósito que está na veia da Mosteiro desde o início aí. Eu posso falar um pouco Claro. da sustentabilidade, né? Que aqui a gente sempre tomou, né, um cuidado enorme com isso, com o uso da água, com o lixo. E agora, em 2022, a gente colocou, né, a energia fotovoltaica e a produção da cervejaria passou a ser 100%, né, com energia verde. Então, todas as cervejas produzidas aqui são 100% com energia verde, inclusive Base, Localzone e todos os outros parceiros, né? E essa parte, você quer complementar? Foi um projeto, né? A energia fotovoltaica é uma realidade cara, né? É um investimento, se a gente pensar em valores, caro, mas quando a gente pensa em meio ambiente e longo prazo, totalmente viável. Né? Então, como a gente tem a sorte de ter uma empresa de investimentos por trás, uma família que tem essa vocação, né? Tem essa preocupação, né? Vamos investir X mil reais para ficar 100% verde, né? 100% energia fotovoltaica e diluir esse rendimento a longo prazo. Então, a gente tira esse capital de algum lugar, investe nisso e o retorno, com certeza, financeiro acontece e o meio ambiente nem se fala, né? Tem a questão, né, da gente sempre tem a questão do uso nos nossos eventos, o máximo possível incentivar o uso das canecas, né? Para a gente eliminar o copo descartável, né? A gente tem toda a problemática de um evento com mais de 100 pessoas, a questão do copo de vidro, a questão de segurança, lavagem, né? Se a gente cria ponto para lavar esse copo, a gente não tem onde jogar essa água, esse esgoto. Então, às vezes, algumas pessoas... Então, a gente criou a ideia da caneca de acrílico, questão de segurança, custo baixo, um mimo, né? Assim, um presente, a gente tenta mudar, mas principalmente está envolvido aí o meio ambiente também, né? Para evitar o uso de... Isso, pode falar, Carol, pode falar, segue aí. Não, só ia complementar falando que era isso, para evitar o uso de muito plástico, né? Tem gente que fala, nossa, eu já tenho uma coleção de canequinha da Mosteiro lá em casa. Eu tenho. Mas tem algumas lá. Mas essa é a ideia. E a ideia também é trazer a caneca de volta, né? E eu acho que tem outros pontos aí que eu me lembro, acho que na época da implementação e tal, tem a reaproveitação, vocês reaproveitam o vapor para, né, economizar energia, tem a questão da água, né, de filtragem de água de chuva, uma série de coisas aí que, enfim, o mosto, enfim, tem toda uma... É de ponta a ponta, né? Isso é muito legal. A gente tem a parte do vapor, né? A gente tem um gerador de vapor, é uma pequena caldeira, a produção não é contínua, então ele não fica ligado o tempo todo. Então, nos dias de produção, a gente retorna um pouco desse vapor para o próprio sistema, acumula numa caixa d'água a água quente, né? Que condensa e retorna. Então, economiza um pouquinho de energia, a gente usa ZLP na caldeira, tem essa economia. E a água de resfriamento do mosto, que também é uma água que você resfria o mosto, teoricamente joga lá fora no momento da troca. A gente criou um reservatório de 2.000 litros, que é mais ou menos o volume por braçagem de água de troca de calor para resfriar o mosto. A gente guarda essa água e utiliza ela em seguida em lavagem da cervejaria, lavagem dos equipamentos. É bom porque é uma água que iria jogar fora e ela também está quente. Então, a eficiência dela no primeiro
componente também interessante. Na lavagem é outra, né? Na lavagem, né? A questão do açúcar da cerveja. Legal. Bom, o papo tá bom. Nós estamos aqui no tempo, então vai para os finalmente aqui. Eu queria perguntar para vocês, se alguém quiser conhecer a fábrica, como é que faz? Vocês estão abertos, né? Eu sei que vocês estão abertos aí diariamente. Enfim, tem Fala aí, Carol, dos horários, como é que funciona? Conta então, para conhecer a fábrica, a gente prefere que agende aos sábados, né? Ou que mesmo que apareça aqui aos sábados, porque nos dias de semana tem produção, tem Invase, tem as outras cervejarias que também ocupam, né? Então dá uma complicada para toda a questão da logística aqui. Mas aos sábados, tirando nos eventos, aos sábados nós estamos aqui. E na pandemia a gente deu uma parada, mas né, a gente parou com isso, mas agora em 2023 a gente está retornando com a visita e poder degustar aqui e conhecer tudo, e conhecer até o meu pai aos sábados. Sempre tá aí, né? Sempre tá aí. E, então, aos sábados, né, das 10 à 1, é o dia que a gente reserva para esse contato mais social com o pessoal e tudo mais. E agora a gente está voltando mesmo com a visita e deixar as torneiras engatadas para o pessoal tomar uma cerveja aqui nos sábados de manhã. Aí vamos ficar até as 2 da tarde. Como eu costumo dizer, toma da teta da vaca, né? Sim. Dando os eventos, né? E aí nos dias de evento também. A gente volta agora no Carnaval. É isso que eu ia perguntar. E aí, como é que estamos de evento agora daqui para frente? Carnaval? A gente vai voltar no Carnaval, porque a gente deu janeiro a gente aproveitou para dar uma arrumada em algumas manutenção, em algumas coisas que estavam precisando. E a chuva, a gente queria fazer uma pintura nova aqui também para dar uma mudada, mas a chuva não está colaborando para a gente terminar. Tem chovido demais. A gente ia voltar antes, mas então agora a gente vai voltar no Carnaval, no sábado e na terça. Vão ser 2 dias de Carnaval. E a partir daí já tem eventos marcados até o meio do ano. O semestre já está com a agenda fechada de eventos. E que variam. Tem meses que tem um só e tem meses que são 2 ou 3. Fora a agenda aberta, né, para eventos corporativos e fechados. E é isso, estamos bem... Eu falei de casamento, mas galera que tem empresa aí e quer fazer uma confraternização, um treinamento, enfim, quer deixar a turma feliz, faz o evento da sua empresa aí na Mosteiro, porque, é sensacional mesmo. Mas já falei, né, também no começo eu deixei bem claro, eu sou suspeito para falar, mas tem que ir lá para ver, é incrível mesmo. Galera, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês querem dar uma última palavra aí. Da minha parte, acho que ficou muito bacana a conversa. Acho que a gente... quem sabe faz ao vivo aqui, hein, Douglas? Não perde o pedido, hein, cara? E, assim, eu espero que a gente... com certeza a gente vai estar sempre junto, né? O carinho é mútuo, porque... A Mosteiro, o primeiro evento foi lá no Beer Trip, a gente tem essa data próxima aí, estamos voltando agora em 2023 para maio e vamos fazer mais coisas juntos e espero, para você que está ouvindo a gente, galera que quer, uma última, vai, tem um monte de gente que quer sair da panelinha e ir para a panelona. A Mosteiro hoje, como eu falei, tem um processo muito bem definido que consegue ajudar o cervejeiro que está querendo empreender a se transformar numa cervejaria e já sair com um produto de muita qualidade. Eu falo porque eu tenho amigos que já fizeram cerveja aí, estão fazendo cerveja aí. E, primeira cerveja da vida numa escala industrial, uma escala maior, já sai coisa assim que você fala, meu Deus, dá pra tomar rezando, né? Agradecendo a Deus. Como é que é? Tem espaço? O que procura? Com o que fala? Como é que é essa agenda aí? Que eu sei que tá concorrido, mas enfim, às vezes, né? A gente está um pouquinho apertado agora, né? É resultado desse trabalho. A gente teve uma ampliação recente de capacidade
mas com as duas marcas, né, Locals e Base, hoje nós estamos com a capacidade, se não vai faltar para algum num primeiro momento. Então a gente até aí, meio do ano, acho que a gente está um pouquinho complicado. Às vezes consegue... O problema é ótimo. Às vezes consegue encaixar alguém no meio, né, uns parceiros da cidade aí, no caso aí o Juca, né, com a Bussi. O próprio Rafa, né? O próprio Rafa, com o Biclo, né? Então, aproveitando, você falou do Rafa, só para dar um... A gente precisa agradecer o Rafa. A gente acabou não falando do Rafa, desse trabalho aí de... Isso, o Rafa trabalhava comigo, cara, numa loja de EPIs. Eu tinha uma loja de EPIs na cidade, eu sou engenheiro civil e segurança do trabalho, e o Rafa trabalhava lá e acompanhou o surgimento da Mosteiro. E um dia ele, visitando a obra, alguma coisa, quando começou, ele falou assim, eu não posso mudar de empresa? Daí eu falei, como assim, Rafa? Eu quero trabalhar na Mosteiro. Daí eu falei, mas você trabalha no estoque de uma empresa de EPIs lá, a gente nem começou, mas eu vou aprender. Aí eu tive uma conversa com ele, falei, é sério? Ele falou, sério, eu tenho vontade de aprender, de mudar. Eu falei, então vamos embora. E você vê o que virou, né? Rafa vai formar cervejeiro agora, né? Ele vai se formar agora, né, pelo ICB, mestre cervejeiro, e já fez vários cursos aí, e já está produzindo coisas maravilhosas. Eu acho isso demais. A gente acabou focando no meio ambiente, eu emendei, tá vendo? Não posso emendar a pergunta, tem que fazer uma depois da outra, senão a gente esquece, né? Mas quando o papo é bom, então vai indo embora. Mas assim, eu acho que salva de palmas para vocês. Eu sou, mais uma vez, ressalto que eu sou suspeito para falar, porque acho que a gente tem muito propósito, né? Aqui na nossa empresa, na empresa de vocês, no sentido de valorizar as pessoas. Você vê, um menino que trabalhava no estoque hoje, e galera, você que está ouvindo, o Rafa hoje sai das mãos dele algumas das cervejas mais hypadas do mercado. O Rafa é quem faz do zero a ponta a ponta, né, a produção das cervejas. E a gente teve em Ribeirão Preto no ano passado, no evento no Craft Beer, que teve o South Beer Cup e a Copa Paulista de Cervejas, e saíram várias premiações para cervejas que são feitas aí, inclusive, né, a Locals Only, a Base. E o Rafa falou, eu ganhei medalha aí, porque isso é demais, cara. Ele realmente, ele quem produziu, ele que botou a mão aí, né, junto com o Danilo e toda a galera, mas é incrível, cara, porque você transforma a vida de uma pessoa, né, e vocês estão fazendo essa caminhada que é fundamental, assim como outras cervejarias que a gente tem trocado ideia, né, como exemplo, o Márcio em Brotas, tem uma galera sensacional dentro da fábrica que nasceu com ele ali, né? Então, se você tem uma cervejaria, faça o mesmo, né? Capacite tua galera aí. Às vezes o cara que está limpando o chão pode ser um baita mestre cervejeiro, trazer um monte de medalha de ouro, de prata, de bronze, um monte de coisa para dentro da tua cervejaria. E às vezes a gente nem sabe, né? Então, parabéns mesmo. A gente tem muita sorte com isso, Danilo. Daniel, eu vou falar do Danilo por isso. A gente começa com o Ed, né? A coragem do Ed, lá novinho, nunca ter trabalhado numa cervejaria, startar uma cervejaria, né? Startar uma cozinha de 1000, 4 tanques de 1000. Eu lembro madrugadas, às vezes, aqui com problemas inúmeros que surgem numa abraçagem, né? E todo mundo inexperiente e pesquisando e sofrendo junto, mas as cervejas saíram. Depois, o Danilo formando, o Edmundo conhecia o Danilo, né, pelo tempo que ele viveu em São Carlos, e falou, o Danilo precisa fazer um estágio para formar em Blumenau. Cara, que sorte. Vamos fazer um estágio na Mosteiro? Que sorte. Vamos fazer, pode pôr o Danilo aqui. O Ed cervejeiro e o Danilo estagiário. Que legal. E aí, a partir daí, o Ed, né, por iniciativa dele, lógico, seguiu o caminho dele, pediu para que o Danilo continuasse a empreitada que tinha encaixado, vamos dizer assim, e ele fosse buscar o caminho dele. A gente falou, lógico. E aí entra o Danilo na vida da Mosteiro, com o sonho de ter uma local zone, que a gente sabe onde está, né? Então E a primeira porta que o Danilo fez foi medalha de ouro. Isso, receita era do Ed, o Danilo falou, viu, posso mexer um pouquinho na receita, estudar, trazer para o meu jeito, cada cervejeiro tem sua característica, né? Sem perder a essência do que era, né? Mas eu queria fazer algumas adaptações.
E a gente chegando em Blumenau em 2019, a gente chegou atrasado, entramos numa festa no meio da premiação, o Arnaldo correu, falou, viu, é medalha de ouro. Não é, você ouviu errado. Não, é medalha de ouro da Mosteiro. Mas no que estilo que é? Danilo falou, não, o Porter não ganha medalha de ouro, era medalha de ouro da Porter. Surpresa e tal, então é um negócio... Que legal. Que satisfação, hein, cara? Pô, a partir gente daí, boa atrás gente boa. Isso aí não é sorte, não, viu? Isso aí mandou pro universo, o universo devolve, cara. E aí o Rafa tem um pai desse, né? Toda a responsabilidade de todas as produções passam pelo Danilo, né? Tudo que a gente vai produzir, fazer, a experiência dele, a característica que ele tem, né? De cervejas diferentes, de pesquisar, de gostar. A gente vê a Local Zone, né? Só coisa fora da casinha, né? E a gente pega vamos dizer, uma rabeta nisso daí. Então, as cervejas da Mosteiro também tem muita qualidade e algumas diferenças por essa característica dele, que a gente deixa livre, a gente discute estilos, o que a gente quer, o que a gente sente do público, né, local, vontade às vezes própria. Carol pesquisa, falou, Sour podia mudar uma fruta, podia mudar uma cor. Carlos também ajuda a gente, aquele que faz as artes, né? Todos os rótulos, tudo, né? Carlos, marido da Carol. É em família mesmo, né? O negócio é familiar. Família mesmo. E aí, mas o Danilo responsável por tudo, montagem de receita, tudo. E hoje, praticamente, o Rafa, no piloto aqui da Panelona, é o Rafa mesmo. Inclusive nas cervejas da Local, né? Ele tem a confiança do Danilo. Hoje a tecnologia permite, né? O Danilo estar em São Paulo, estar na praia. E conversando online, né? Corrigindo e trocando informações, acompanhando a abraçagem online, sabendo o passo a passo que está acontecendo e se precisar intervir, né? O que ser feito sem precisar estar fisicamente aqui. Que legal, que legal. Que honra a gente poder falar. Galera, sou bairrista, hein? Que essa turma toda está em São Carlos, né? Apesar do Danilo estar na praia e tal, mas direto está por aqui. E Giovanni, toda a família lá também. Bom, o papo tá bom, mas deu nosso tempo e a gente tem que encerrar. Só queria agradecer demais, Douglas, Carol, mandar um abraço de novo pro seu Walter, né? Eu acho que a família de vocês aí é uma coisa realmente incrível, galera, muito gente boa. E galera que tá ouvindo, acha Mosteiro nas redes sociais. Carol, você que é da comunicação aí, como é que é? @cervejaria Mosteiro, Mosteiro Cervejaria? É @Mosteiro Cervejaria em todas as redes. Você encontra a gente lá e toda a programação. No site também, galera, é mosteirocervejaria.com.br. É só acessar aí e use e abusa. Vai lá, conversa com essa galera toda que a gente ficou falando mal aqui, né? Falando mal de um monte de gente. Vai lá, porque realmente, vocês vão se sentir em casa, né? Muito obrigado. Esse foi mais um Beer Trip Talks, um especial aqui, né? Estendemos um pouquinho mais, mas quando o papo é bom, não tem nem como a gente segurar. E é isso aí. Nós agradecemos também. Valeu, Carol. Valeu, Douglas. Valeu mesmo. Valeu, Dani. Valeu, e até breve. Até breve. Até breve.